no assunto liderança. Antes de nós começarmos a mensagem, deixa eu contar para vocês como foi que o liderar nasceu no nosso coração. Para nós, estávamos desenvolvendo um congresso onde o tema fosse liderança, não tinha conotação obrigatória com a necessidade de estar preparando pessoas dentro da igreja para estarem se capacitando a serem líderes da igreja, embora isso não esteja fora do escopo, mas não é a intenção principal. A nossa intenção principal, quando a gente vai falar, vamos passar uma semana conversando sobre formação de liderança, é capacitar pessoas a estarem liderando os processos pessoais da sua vida. Todos os dias nós somos desafiados a tomar posições que não fosse o conhecimento de liderança, nós poderíamos estar literalmente nos tornando incapazes de vencer aqueles momentos. E nós temos desafios onde a liderança é exigida todos os dias nas nossas vidas. Nós temos desafios na nossa espiritualidade. Nós temos que construir uma espiritualidade com base em um processo de autoliderança. Eu próprio devo estar gerenciando e liderando a minha espiritualidade. Porque o grande problema muitas vezes é que, se eu não estiver liderando a minha própria vida espiritual, eu corro o risco de conhecer bastante a igreja, de conhecer bastante a liturgia da igreja, mas não conhecer a Deus. E não pense que são poucos que conhecem bastante a igreja que conhece, mas não tem uma experiência forte com Deus. São muitos, muitos. E nesse processo de capacitar pessoas a estarem aprendendo a liderar, o princípio básico é que se eu lidero a mim mesmo, eu estou começando a treinar esse processo de liderança, e eu vou, lógico, treinando na minha própria vida, vou estar influenciando outras vidas a serem literalmente gerenciadas por um processo de liderança e estarem vivendo uma vida de qualidade melhor. Nós temos o maior e o mais inspirativo líder que um grupo pôde ter na vida, Jesus de Nazaré. Jesus inspirou tanto na sua liderança que ainda hoje, e principalmente hoje, as grandes corporações multinacionais têm olhado para a Bíblia não com um olhar de se tornar religiosos, mas eles têm olhado para a Bíblia com um olhar de quem quer aprender os princípios de liderança de Jesus e aplicá-los dentro das suas corporações. Liderança servil, por exemplo, é tema da moda em qualquer multinacional. Empresas grandes, elas estimulam os líderes a inspirar com o exemplo. Jesus foi o primeiro que disse no mundo que a melhor forma de liderar é com o serviço. Inclusive, ele chegou a praticar serviços que só escravo praticava, como lavar os pés dos discípulos, porque ele queria inspirar a vida dos seus discípulos com um processo de liderança completamente diferente daquele que era tradicionalmente conhecido. Gosto de pensar que o serviço cativa. Se você, por exemplo, quer ser um bom marido, um bom pai, os serviços que você presta à sua esposa, a seus filhos, dentro da sua casa, vai inspirar, vai qualificar, vai capacitar você a ser um líder eficaz. Serviço tem uma capacidade de atrair as pessoas a nós, que é uma coisa brutal. É curioso isso. Nós não temos a profundidade e a dimensão de largura que o serviço pode produzir no coração de uma pessoa. Jesus, ele foi um líder cativante exatamente por causa disso. Ele viveu servindo o tempo todo. Nesse dia, por conta do pré-congresso, nós vamos falar sobre uma vida com esse propósito, de aprender princípios de liderança e estar aplicando esses princípios de liderança no sentido de alcançar outras pessoas, de influenciar outras pessoas, de emprestar modelo melhor para outras pessoas. E aí eu queria que você, nessa noite, você fechasse seus olhos e vamos conversar com Deus
e pedir a Deus que inspire a palavra que nós vamos estar aplicando aos nossos corações, que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. É a nossa intenção e desejo ardente do nosso coração. Paizinho querido, nessa noite nós queríamos te pedir que, pela tua bondade, o teu Espírito pudesse pôr vida nas letras das Sagradas Escrituras que nós vamos estar lendo e que nós vamos estar compartilhando nessa noite. Nós temos ansiedade e sede de ouvir a tua voz. Nós oramos para que assim seja, que você fale aos nossos corações, a nós que estamos aqui na igreja e a tantos outros que pela internet nos assistem. Nós oramos assim pelo grande e poderoso nome de Jesus. Amém? O texto que nós temos para hoje está em Mateus, capítulo de número 28, versículos 19 e 20. Esse texto, ele diz o seguinte: portanto, agora, eu gosto disso, irmãos. Portanto, agora, nós temos uma capacidade na nossa concepção de criar um espectro de liderança nas nossas vidas, de procrastinar, que é um dos maiores desafios da nossa humanidade. Se você quer ser um bom líder, olha a palavra que Jesus usa na sua palavra. Portanto, agora, eu gosto dessa palavra. Eu tinha um diretor que ele dizia que o grande problema da empresa dele era o gerúndio. E durante alguns meses, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fiquei pensando, não sei como ele tolera o tal do gerúndio tanto tempo. E um dia, mais íntimo dele, eu perguntei assim: por que você não tira o gerúndio se você vive reclamando dele? Aí ele disse: se eu conseguisse tirar o verbo, eu já tinha tirado há muito tempo. Aí é que eu entendi o que ele estava falando. O problema do gerúndio é que é o tempo do verbo onde a ação nunca termina, nunca se encerra. Jesus está dizendo que o processo que ele vai estabelecer para os seus líderes, para os seus discípulos, deve começar agora. Ele disse assim: olha, portanto, agora vão. Ele estava exigindo ação. E façam, pratiquem, desenvolvam, apliquem. Vão e façam discípulos em todas as nações. Fazer discípulo é muito mais complexo do que anunciar o Evangelho e conquistar uma pessoa para Cristo. A obra do discipulado é muito parecido com a obra da geração de um filho. Quando você gera um filho, você tem que discipulá-lo. Você tem que ensinar os caminhos, as boas práticas, as boas maneiras. Eu vejo a minha filha, ela deixa os filhos dela, os filhos não, porque o mais velho agora já não quer mais ficar lá em casa, está cheio de amigos, né? Mas ela deixa a Gigi lá em casa e todo dia, invariavelmente, quando a Gigi está lá em casa, ela liga querendo falar com a Gigi e ela pergunta: você já tomou café? Você já escovou os dentes? Você já tomou banho? Você já penteou o cabelo? Você já se aprontou? É um processo de discipulado, mesmo que a filha esteja distante, está acompanhando a filha em cada ação dela. Discipular uma pessoa é exatamente isso, é acompanhar, é cuidar, é gerar a visão de Cristo na vida daquela pessoa. E ele disse que isso era para ser feito em todas as nações. Olha que desafio hercúleo. E aí ele, enfim, ele dá uma garantia de que vai dar certo isso, e que o desafio não é tão grande, tão gigante que não possa ser alcançado o êxito, porque ele diz assim: olha, tenham a consciência de que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos acompanha na execução desse serviço. Você entendeu? Diga amém. Agora vamos celebrar a Deus, porque com certeza depois dessa leitura Deus vai falar conosco e nós queremos expressar a nossa alegria para que Deus tenha prazer de ministrar o nosso coração. Você pode me ajudar nisso? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3 e... Muito obrigado, Deus. Temos lido a sua palavra. Agora fala conosco em nome de Jesus. Amém. O Hudson Taylor, ele foi um pastor, um missionário inglês. Ele era médico, ele fez medicina. Ele era uma pessoa que tinha êxito na sua profissão dentro da Inglaterra. E lá pelas tantas, Deus chamou ele para se tornar missionário e ir para a China. As pressões sobre a vida do Hudson Taylor, para que ele revertesse aquela decisão, sobretudo que a China naquela época era um país ultra fechado,
os parentes e os irmãos da igreja tinham medo dele perder a vida indo para a China. E aí ele percebeu que a grande comissão que o inspirou a estar literalmente tomando a decisão de abdicar da sua vida e do seu conforto dentro da Inglaterra para ir para a China, podia tomar as curvas de uma grande omissão, de grande comissão em grande omissão. E aí ele tomou a firme decisão de ir, e a Bíblia ela nos inspira a vivermos pela direção do Espírito, e nessa direção do Espírito ele fez um grande trabalho na China. A China hoje é um país que era extremamente fechado no passado, ainda é muito fechado hoje, mas que tem crentes espalhados em todas as províncias, fruto do trabalho que Hudson Taylor plantou lá com a sua instituição. Hoje ela mudou de sigla, porque houve um tempo que a perseguição foi tão grande, que morreram muitos missionários que estavam na China, e agora, se não me engano, a sigla da instituição que foi fundada pelo Hudson Taylor se chama OMF, e eles têm alguma coisa em torno de 4.000 missionários pregando a palavra na China. Por que eu lembrei do Hudson Taylor? Porque quando Jesus ele fundamentou o seu ministério, a primeira providência de Jesus Cristo foi estabelecer uma continuidade no seu ministério. E para que isso acontecesse, antes de realizar a primeira prédica, antes de fazer o primeiro milagre, ele separou 12 homens com os quais ele iria conviver intencionalmente, diariamente, aplicando muito mais do que apenas ensinos, mas aplicando o seu caráter, ensinando a eles a viverem segundo a vontade de Deus, ensinando os princípios de Deus para o coração de um crente. E aqueles 12 homens começaram a ser literalmente treinados e capacitados para serem líderes eficazes que dessem continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Eram homens indoutos. Ele não buscou nas melhores universidades, ele não pescou nas mais poderosas igrejas de Jerusalém, ele seguiu em oração a direção do Espírito Santo, e ele foi cooptando pessoas que ele encontrava pelo caminho, e essas pessoas comuns, foram se agregando ao ministério de Jesus Cristo, todos atraídos pela força do chamado. O chamado ao serviço é algo sobrenatural. Muitas pessoas, quando são comissionados a estarem se envolvendo com a obra de Deus, elas não conseguem dimensionar com palavras o grau de prazer que ela tem de estar fazendo alguma coisa para Deus. Mas eu posso literalmente usar o meu exemplo para testemunhar a força de um chamado. Desde que eu comecei a exercer o meu ministério, quando eu era bem novinho nas igrejas das Assembleias de Deus, que eu sempre fui bivocacionado. Eu tenho uma vida extremamente ocupada, extremamente ativa. Eu conduzo uma empresa que tem inclusive uma filial fora do estado, mas aquilo que gera muito prazer no meu coração não é estar trabalhando secularmente nessa empresa. O que gera muito prazer é estar fazendo a obra de Deus. Aquilo produz uma satisfação no meu coração que é uma coisa incomum. Inclusive eu nunca me preocupei com o fato de que muitas vezes eu tenho que me ausentar do serviço secular para estar prestando algum serviço dentro do reino de Deus, porque todas as vezes que eu faço isso, eu percebo que Deus cuida do outro lado. Eu de vez em quando digo a Ele em oração que me provoque, me tire da empresa para fazer algum serviço espiritual, porque eu sei que você é o melhor vendedor do mundo. Eu percebo que quando eu saio para fazer alguma coisa para a igreja, quando eu volto a empresa vendeu mais do que quando eu estou lá, por causa da fidelidade de Deus. Então, nesse dia, eu queria falar um pouquinho sobre os princípios de liderança, como isso influencia
na nossa vida pessoal, na nossa vida cotidiana, e como decisões comuns podem ser gestadas, crises que você está vivendo no seu dia podem ser gestadas através de princípios de liderança. E eu estava me lembrando hoje de tarde, orando pela palavra que nós iríamos pregar hoje de noite, de um dos processos mais difíceis que eu já passei na minha vida. Um dia depois de um culto, eu recebi uma ligação de um irmão, amigo meu, pastor, e disse: pastor, eu trouxe uma pessoa para pregar aqui na igreja. Ela veio, pregou, foi uma bênção, tem dons espirituais relevantes. Eu já pensei que ele ia oferecer essa pessoa para vir pregar aqui na igreja, não é? Algumas vezes acontece isso, e alguns pastores amigos dizerem: olha, ele veio, está aqui essa semana, não quer aproveitar? Acontece isso. Aqui na igreja às vezes é difícil da gente aproveitar pessoas assim, porque a gente faz uma escala de pastores, e a gente tem um corpo de pastores. Por exemplo, hoje eu estou pregando, mas domingo já vai ser um outro pastor, a gente já sabe. Então, se aparecer uma pessoa para pregar no domingo que vem, não vai dar, porque aquela pessoa não vai ter espaço, já tem um outro pastor programado para pregar. Mas eu pensei que fosse isso, mas não era. Ele disse assim: olha, quando ele estava se despedindo aqui do culto comigo para a gente ir jantar, ele disse que teve uma revelação com um pastor da cidade, e que ele queria entregar essa revelação, e perguntou se eu conhecia. E quando ele conversou comigo, ele disse que era um pastor de nome diferente. Eu perguntei: que nome? Ele disse: alguma coisa em inglês, assim, tipo Harry. Aí pronto, Harry Marcel, pastor, só você, filho. Você quer ouvir esse irmão? Eu disse: é na verdade uma irmã. Quero, não tem nenhum problema. Eu fui na casa dele. Quando nós chegamos lá, nós conversamos amenidades, e depois nós fomos orar. E no meio da oração, Deus usou essa irmã e disse que eu ia ser sequestrado. Eu falei: como assim, sequestrado? Tanta gente rica em Maceió, tudo que eu ganhei na vida eu sempre apliquei no reino de Deus. Eu nunca fui de acumular dinheiro, sempre fui de confiar muito mais que Deus cuida de mim do que está amontoando dinheiro. Por que eu ia ser sequestrado? Mas ela disse uma coisa interessante naquele dia. Ela disse assim: pastor, Deus tem um plano e um projeto na vida desse rapaz que vai lhe sequestrar. Ele é desviado, a mãe é crente, todos os dias ora pela volta dele. Ele é policial. Foi dando o BO do rapaz. Mas o problema é que se envolveu com lideranças que corromperam ele dentro do sistema. E ele precisa ser alcançado para não morrer, fruto de uma desventura, dentre as quais ele tem participado de algumas. E eu saí dali profundamente chocado, mas orando a Deus para aquilo ter sido uma profetada. Quantos aqui já ouviram profecias e creem em profecia? Diga amém. Amém. E quantos já ouviram profetada? Amém, não é não? Eu digo: Jesus, que seja uma profetada. Aí passei a descansar, né? Porque se havia 50% de chance de ser e 50% de chance de não ser, vamos crer que não é. Mas depois de poucos meses, eu estou saindo de uma usina do Grupo João Lira, e na rodovia eu sou parado por um carro da Polícia Federal. Eu penso, um carro da Polícia Federal, com um policial federal dando a mão, o que é? Vamos lá? Uma blitz. O que você deve fazer numa blitz? Parar. E o que eu fiz? Parei. Quando eu parei, saíram 18 pessoas do canavial. Eles todos já haviam feito o policial refém, e eles queriam trocar de carro, porque a Polícia Federal já sabia que eles tinham, na perseguição a um assalto ao banco que eles tinham feito em Campo Grande, já sabiam que eles tinham baleado o par daquele policial, deixado o policial baleado ferido, e feito outro refém, tomado o carro da polícia. E eles queriam um carro que fosse neutro, sem adesivação. E eu ia passando com uma caminhonete, eles disseram: é esse. E eu fui sequestrado. Irmãos, naquela hora, os princípios de liderança tiveram que ser evocados para que eu pudesse atenuar as tensões que se estabeleceram dentro daquele carro. O policial quis me tirar para só o carro ir. O chefe do bando, o tal menininho desviado,
botou um fuzil na minha cabeça e disse: não, ele vai também, porque vai ser feito refém. E me levou junto com o grupo. A partir daquele momento, a primeira coisa que me veio à mente foi: Jesus falou comigo que não ia acontecer nada. Um princípio de liderança eficaz para todo crente: o que Jesus fala se cumpre. Vamos de novo, o que Jesus fala se cumpre. Eu comecei a acalmar o meu coração em um segundo princípio de liderança. Esse princípio de liderança, ele é bem ligado àqueles que têm conhecimento das coisas espirituais. Eu comecei a me auto-ministrar. Eu disse: fica calmo que vai dar tudo certo. Sem dizer nenhuma palavra audível, eu comecei a dizer isso para o meu espírito. Eu lembrei muito na hora de Davi, que ministrava a sua própria alma. E eu comecei a ministrar a minha própria alma. Eu digo: eu vou orientar esse cara, eu vou prestar serviços a esse cara o tempo todo em que eu estiver sequestrado, que é a melhor maneira de eu conquistar a sua confiança. Mas não demorou minutos não. Ele olhou, eu ia pregar de noite, e eu estava com a Bíblia no banco. Ele olhou para mim, e aí ele disse assim: eu estou vendo uma Bíblia, você é crente? Aí eu disse: sou. Mas você não é pastor não, né? Eu disse: sou. Ele botou as mãos na cabeça e fez: ai meu Deus, sequestrei a pessoa errada. Pastor, dá para você fazer uma oração e pedir perdão a Deus por eu ter sequestrado você? Lá vai eu orar, pedindo a Deus que perdoasse o homem que estava me sequestrando por ele ter me sequestrado. Podia sequestrar qualquer outro, mas eu não. Foi um processo doloroso, irmãos, que durou a metade de um dia. Mas eu prestei vários serviços a ele. Um deles é que eu ia orientando. A primeira coisa que eu disse para ele foi: olha, você está tenso porque você acabou de sair de um assalto. E eu estou tranquilo, porque Deus me avisou quando eu estava saindo de um culto, meses atrás, que eu ia ser sequestrado, e que Deus tinha interesse na alma da pessoa que ia me sequestrar, porque ele estava desviado. Você me fez uma pergunta, se eu sou crente. Eu respondi: sou crente. Você me fez a segunda pergunta, se eu sou pastor. Eu lhe respondi: eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Eu disse: tu é desviado? Ele disse: sou. Eu disse: então tu é a pessoa que ia me sequestrar. Graças a Deus eu estou começando a vencer essa profecia no dia de hoje, e hoje eu vou sair dela. Nós conversamos bastante naquele dia. Eu pude dizer para ele os caminhos que ele devia andar dentro da rodovia, e eu pude falar dos caminhos de Deus. Uma das coisas que aconteceram foi que ele contou que a esposa estava grávida, que ele se envolveu involuntariamente na bandidagem, e que ele queria sair daquela para voltar para Jesus. E ele fez uma confissão. Ele disse: se eu sair com vida dessa, pastor. E saiu, porque muitos anos depois, um dia, ele veio aqui. Eu já ia perguntar: não vai aplaudir a Deus não? Mas, queridos, nessa hora de gerenciamento de crise, os princípios de liderança devem estabelecer sobre a sua mente a serenidade que o Espírito Santo pode potencializar. Nenhum líder que exista nesse mundo tem os potenciais de liderança que tem um líder crente. Por causa da calma, da capacitação, do controle emocional que o Espírito Santo dá na vida do crente. Quando eu olho para o estado final, quando eu percebo o que sobrou daquele corpo apostolar, que agora não eram mais 12, era 11, que estavam reunidos quando Jesus ia entregar aquela grande comissão, o meu coração entra em estado de instabilidade emocional. Poxa vida, Jesus se dedicou 3 anos para que esses meninos fossem capacitados. Eles foram treinados a ver milagres todos os dias, prédicas inspiradíssimas como nunca tinha se ouvido falar na terra.
uma autoridade. As pessoas diziam: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Como é que ele adquiriu tanta autoridade? Ele é diferente de todos os outros sacerdotes. Todos os dias esses meninos viam coisas literalmente incríveis. Mas quando chegou na hora mais precisa, que era a hora da transição, hora tensa, irmãos, hora da transição, hora tensa, hora em que Jesus ia morrer, ia voltar ao Pai, e agora o bastão ia ser passado às mãos daqueles 12 líderes que foram treinados e capacitados para darem continuidade à obra de Jesus Cristo. Eu fico pensando da plataforma da visão de Jesus, o desespero que, se ele não tivesse o domínio, o controle do Espírito Santo, e se ele não fosse Deus, ele não teria de ver o estado final dos seus apóstolos. Posto sob a pressão de um julgamento, sob o anúncio consciente de que ele iria entregar a sua vida à cruz do Calvário para morrer pelo perdão de toda a humanidade, os discípulos começaram a se instabilizar a cada anúncio que Jesus fez acerca disso. A Bíblia diz que Jesus chegou a avisar a Pedro, isso está em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Ele disse: Pedro, Satanás pediu. Às vezes a gente erra muito lendo a Bíblia muito rápido. Muitas pessoas pensam que Jesus avisou, que Pedro foi avisado que Satanás queria peneirar ele. Jesus não avisou isso. Jesus avisou assim, ó: Satanás pediu para peneirar todos vocês. Percebeu? Todos vocês. Mas aí tem uma vírgula na frase, e Jesus diz assim: mas eu orei por você, para que a sua fé não desvanecesse. O que Jesus estava dizendo? Todos de alguma forma serão tentados, mas com você a tentação vai ser mais forte. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque Satanás percebeu o potencial de liderança que Pedro tinha. Nenhum outro conseguiu fazer as coisas que Pedro conseguiu. Irmãos, um dia os apóstolos estavam todos pensando que Jesus vindo na direção do barco, em uma tempestade que estava açoitando o barco onde os discípulos estavam. Todos pensaram que era um fantasma. Pedro era um líder, e disse: calma, gente, vocês estão assombrados achando que aquela penumbra ali no horizonte é um fantasma? Vamos testar. Se for um fantasma e eu pedir para ter um encontro com ele, o fantasma não vai me autorizar, e se me autorizar eu vou afundar sobre as ondas do mar. Mas se ele está vindo por sobre as ondas do mar, e eu disser para ele: Jesus, me permita ir ao seu encontro, e for Jesus, ele vai me permitir, eu vou andar por sobre as ondas do mar. E ele teve a ousadia de dizer: Jesus, se for você, deixa eu experimentar esse negócio de andar por sobre as ondas do mar. E Jesus disse: sim, Pedro, sou eu, venha. E Pedro foi. Nenhum outro apóstolo entre os 12 que estavam naquele barco teve a ousadia e a coragem de pedir aquilo. Ele teve. Quando Jesus viveu os momentos mais intensos da sua espiritualidade na terra, como por exemplo aquele momento que ele foi para o morro e ele se transfigurou, quem ele queria que tivesse com ele eram os apóstolos, que ele entendia que eram aqueles mais de forma que tinham um potencial maior de liderança na hora da transição. Ele foi treinando mais aqueles que seriam definitivamente os mais importantes. Quando Jesus está para ir ao Getsêmani para orar, ele chama Pedro para ir com ele. Mas sabe o que foi que aconteceu? Nas últimas horas, o Pedro se autoavaliou de forma muito equivocada. Ele, mesmo avisado que Satanás queria peneirá-lo, ele disse para Jesus: Jesus, não precisa se preocupar comigo, porque eu estou pronto para ir com você até a morte. E não estava. Negou Jesus 3 vezes. Na hora de orar no Getsêmani, Jesus pegou ele dormindo. Você já pensou o privilégio de você ser convocado por Jesus para estar na última hora que ele estava aqui na terra, orando, intercedendo por ele, quando ele ia à cruz do Calvário para pagar os pecados da humanidade, e o indivíduo dormir? Pedro dormiu. Como é que se pode dormir numa hora tão tensa dessa, de um líder que passou 3 anos capacitando ele? É difícil de entender.
Mas é aquilo que eu falei, todos nós temos um potencial muito grande de entrar dentro da igreja, de conhecer a igreja, mas não conhecer a Deus. Judas vendeu Jesus, fez pior, e negou ele com um beijo. A capacidade de cinismo de Judas era tão absurda que ele pensou assim: se eu beijar ele, ele vai pensar que eu estou afetuosamente tratando ele com carinho. Ele jamais vai imaginar que esse beijo foi o sinal que eu dei para entregá-lo ao guarda. E cínico, ele trai a Jesus com um beijo, Falta de vigilância passou por quase todos eles. Não foi só Pedro quem deixou de orar, não. Tiago e João também estavam lá, e não vigiaram com Jesus Cristo. Havia uma luta por um poder político, por um espaço do lado do ministério de Jesus, que era doentia. Quando Jesus começou a anunciar para os seus discípulos que ele iria morrer, sabe o que foi que aconteceu? Entre eles, no lugar de eles estarem lamentando a perda de Jesus Cristo, eles começaram a perguntar: e quem é que vai liderar essa transição aí? Quem vai ser o apóstolo da transição? Percebe o grau de nulidade daqueles treinamentos que Jesus deu? Parece que tudo que Jesus ensinou estava indo por água abaixo na última hora. A situação era literalmente desesperadora. 3 anos treinando, e agora não ia dar mais tempo de começar a fazer um intensivão para relembrar todos os princípios e para ativar a fé deles. A mulher do Zebedeu. E quem era o Zebedeu? O Zebedeu, ele tinha 2 filhos no corpo apostolado de Jesus Cristo. E a mulher do Zebedeu, ela foi conversar com Jesus Cristo, e ela disse assim: olha, eu doei Tiago e João para o seu ministério. Os meninos um dia chegaram lá em casa e disseram que você os chamou para apóstolos, e eu incentivei, mas eu agora, sabendo que você vai embora, eu queria pedir uma coisa para você. E Jesus disse: pode pedir, você tem crédito comigo, seus 2 meninos são meninos de ouro. E ela disse: eu queria que quando você entrasse no seu reino, você fizesse um assentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Eu quero que eles sejam ministros de Estado, e eu quero que eles tenham um grau de liderança muito maior do que todos os outros apóstolos. Gente do céu, que horror. Todos literalmente tiveram medo. Todos ficaram querendo se afastar das horas finais, nas horas finais da vida de Jesus aqui, se afastar do julgamento, se afastar da prisão, porque eles temiam serem presos também. O Tomé, que sempre foi o mais duvidoso da turma, quando Jesus ressurreto apareceu, ele ainda pediu: eu creio que você é Jesus, mas se você deixar eu tocar nas feridas, eu vi quando você foi ferido. Jesus teve que permitir a Tomé: vá, toque, Tomé, nas feridas, nos cravos que feriram o meu corpo. Tomé tocou nas mãos de Jesus, tocou no abdômen de Jesus, e aí, percebendo que havia cicatrizes ali, ele se ajoelhou e disse assim: agora eu vejo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas só creu depois que o viu ressuscitado e que tocou, principalmente que tocou nele. Fuga e abandono, deserção. Deserção na linguagem militar é assim, o ápice da ingratidão. Deserção foi coletiva. O Marcos conta no evangelho dele que houve um momento em que vieram prender Jesus, e nesse momento ele estava dormindo, porventura era de noite, e o camarada tinha um ato de dormir, vou falar baixinho, de dormir nu. Estava enrolado no lençol. O guarda, quando viu que ele era um dos discípulos de Jesus Cristo, pegou no lençol. Ele acorda assustado. Quando vê que é um guarda que está prendendo ele, que veio prender Jesus, estava levando ele,
Ele pensou assim: vou gerenciar essa crise da forma mais prática agora. Se tudo que me prende a mão desse camarada é o lençol, eu corro nu e deixo o lençol na mão dele. Foi o que ele fez. Olha que desespero, nu pela rua, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele não conta no Evangelho que foi ele, mas como só ele contou, eu deduzo que ele era o próprio discípulo que deixou o lençol na mão do guarda. Que cena chocante, irmãos. A última hora em que Jesus estava na terra e todo o ministério de Jesus literalmente se dissolvendo ante as pressões do medo, da incerteza, da intranquilidade e da visão que eles estavam tendo do Cristo crucificado. Quando eu penso no estado final dos discípulos, eu me lembro de Spurgeon, porque Spurgeon, olhando para dentro de si e se avaliando na sua espiritualidade tão equilibrada, ele disse que há 3 características espirituais sobre as quais nós devemos vigiar, porque ele disse que na primeira delas, há pecado até na nossa santidade. Quantas vezes, por desenvolver um processo de vigilância interior e levar uma vida santa, você não se envaideceu? O Pedro fez isso, disse: não, estou pronto para ir com você até a morte. Eu pastoreei uma congregação que tinha um irmão chamado Fernando, que eu achava ele assim, hiper, max, super santo. Eu olhava para o irmão Fernando e dizia assim: rapaz, aquele homem não tem pecado nenhum. Eu morava muito, chegava na congregação cedo, se ajoelhava, falava em línguas e tinha um dom de línguas que era uma coisa belíssima de ver. Bem casado com a sua senhora, cuidava dela, era um gentleman. Eu usava às vezes o exemplo do irmão Fernando para os jovens da igreja: olha para o irmão Fernando, olha aqui, irmão crente. Um dia o irmão Fernando pediu na sua maxi super hiper santidade para conversar comigo no gabinete, e eu vim conversar com o irmão Fernando naquele dia com o coração expectando que eu ia ser abençoado, porque quando você vai conversar com uma pessoa muito crente, sempre você tem alguma coisa para absorver. Naquele dia, quando o irmão Fernando chegou diante de mim, eu percebi que ele estava com o seu semblante transtornado. Na verdade, eu já encontrei ele sentado chorando, e eu percebi que ele tinha vergonha de levantar a cabeça e olhar nos meus olhos. E ele disse assim: pastor Ari, eu pequei. E aí eu fiquei pensando: não é possível. Bom, Fernando, quase 70 anos, alguma coisa perto de uma idade dessa, quem foi a mulher? Porque o homem, quando peca, normalmente a gente pensa logo nisso. Desculpe, mas é o que a gente pensa. Quem foi a mulher que derrubou o irmão Fernando? E eu fiquei orando assim: Deus do céu, tem misericórdia dessa mulher. Tem misericórdia da esposa do irmão Fernando também, né? Fiquei orando. Irmão Fernando caiu com alguma mulher? Ele disse: não, pastor. Não, que isso, pastor? Eu amo a minha esposa. Aí eu percebi que quem estava em pecado era eu. Irmão Fernando, você veio fazer uma confissão a mim, e sou eu que preciso me confessar ao senhor. Eu já achei que o senhor tinha caído com uma mulher, irmão Fernando. Pronto, ressuscitou. Bom, se aconteceu com Abraão, podia acontecer com ele já velhinho, né? Aí ele baixou a cabeça de novo e chorando, ele disse: eu joguei dominó, pastor. O Fernando, dominó, irmão Fernando. Se eu contar para o senhor as confissões de pecado que eu ouço, jogar dominó, vamos dizer que isso seja uma distração, não seja bem um pecado. O senhor acha que jogar dominó é pecado? Foi a dinheiro que o senhor jogou? Não, pastor, foi com meu neto, pastor.
Irmão Fernando, ele disse: pastor, você não sabe, eu ganhei dele 5 vezes. Aí eu olhei para ele e disse: agora estou entendendo, o senhor deixou o bichinho depressivo, e aí o senhor está se sentindo pior dos pecadores. Mas o senhor foi mal, o senhor podia ter deixado ele ganhar pelo menos aí umas 2 vezes, para o menino não desgostar do dominó. Pastor, não é isso não, pastor. Eu perguntei assim para mim mesmo naquela: o que pode ter acontecido para esse homem estar chorando 70 anos porque jogou dominó, querendo fazer uma confissão de pecado, e o dominó que ele jogou foi com seu neto, não foi a dinheiro, e está achando que é o maior pecador que existe no mundo? Não foi isso não, pastor. Ele botou a mão no bolso, tirou a mão no bolso cheio de pedra. As 5 vezes eu roubei meu neto. Eu olhei para ele e digo: não é tão santinho assim não, não. Eu percebi, pastor, ele me disse naquele dia, que o velho homem, quando eu era jovem, quando eu era crente, eu tinha muita habilidade no jogo dominó, e eu jogava naquela época apostado, eu ganhava muitas vezes, porque eu roubava direto, eu tinha uma habilidade de esconder. Aquilo voltou em mim com a volúpia, com o meu neto, eu com aquele instinto de competitividade absurda, eu roubei ele as 5 vezes. Eu digo: o senhor está em pecado mesmo, não é tão venial não o seu pecado não. Vou orar pelo senhor. Fizemos aquela conciliação, né? O Spurgeon tinha razão quando ele disse que até na nossa santidade nós pecamos, mas ele disse também que na nossa incredulidade, na nossa fé, melhor dizendo, até na nossa fé há incredulidade. Isso é uma verdade. A Bíblia nos fala em Marcos capítulo 9, versículo 24, que um dia um homem se aproximou de Jesus Cristo, e ele tinha um problema grave. Ele tinha o seu filho com uma enfermidade, seu filho caía, ficava espumando, e não era bem uma epilepsia. Levou os discípulos não conseguiram orar, e Jesus fez uma pergunta simples para ele. Disse: tá, eu vou ministrar a cura para ele, mas você tem fé que ele vai ser curado? Aquele homem disse: eu creio. Aí eu disse: pronto, agora vai acontecer o milagre. Ele não crê? O que Jesus queria saber não era se ele cria? Ele disse que cria, vai acontecer o milagre. Só que ele faz um arremedo naquela declaração, quando ele coloca uma segunda percepção da sua fé. Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Todos os dias nós devemos estar olhando para a nossa santidade, para ver se a gente não está jogando dominó e roubando pedra. Esses pequenos pecadinhos do nosso dia a dia podem roubar a nossa espiritualidade, pode tirar da nossa condição de crentes a capacidade de liderar processos em Deus. Todos os dias nós devemos olhar para a nossa fé e perceber o grau de confiança que nós temos nas ações de Deus sobre as nossas vidas. O Spurgeon disse uma terceira coisa que é bombástica. Ele disse o seguinte: que até no nosso amor há ódio. E eu fico lembrando de João, que era o mais amoroso. Você já ouviu falar que João, o apóstolo, era o mais amoroso da turma dos 12? Quem já ouviu falar nisso? É ou não é? Levava a cabeça no peito de Jesus Cristo, ficava lá descansando. Os meninos do corpo apostolar sabiam tanto disso, que no dia que Jesus disse que tinha um traidor na turma, os meninos disseram assim para o João: pergunta tu quem é, que a gente tem coragem não de perguntar, que todos nós conversamos aqui, a gente está achando que pode ser qualquer um de nós. E o João foi lá para perguntar, e ele deu o sinal: é aquele que eu embeber o pão no vinho e der na boca dele. Pois esse João amoroso, que deitava no colo de Jesus Cristo, que reclinava a cabeça no peito de Jesus Cristo, um dia, ele com Tiago e os outros apóstolos, eles visitaram um povoado, o povoado não os receberam bem. Quando ia saindo, eles lembrou, sabe de quê? De Sodoma e Gomorra. E ele disse assim: ô Jesus, eu podia orar agora para descer fogo no céu, para descer sobre esse povoado e queimar tudinho.
bonzinho mesmo, né? O rapaz. O Spurgeon tinha razão. Até no nosso amor habita o ódio. Irmãos, eu já fui visitado por sentimento de ódio, orando. Eu lembrei de uma pessoa que me magoou e eu tive ódio naquela hora daquela pessoa, e eu tive que dizer: Jesus, tira esse sentimento do meu coração, que esse sentimento é pecaminoso, abençoa ele, dá a ele um outro destino, seja amoroso com ele, seja paciente, dê outras oportunidades a ele. Vai me dizer que você nas suas orações um dia não pediu assim para Deus: Senhor, eu queria pedir uma promoção para aquela pessoa. Já tem gente rindo, sabe a promoção, né? Melhor do que aqui é aí. Promove elas às mansões celestiais. Um dia um irmão chegou e disse para mim: pastor, eu não posso me separar da minha esposa, porque eu fiz um contrato com Deus no altar do Senhor, que é até a morte, que a morte nos separe, mas eu posso orar para que ela vá primeiro? Eu digo: não, ore para você ir primeiro. Ele olhou arregalado para mim e disse: não, pastor, assim não. E tem mais, eu estou mais crente que ela. Olha a vaidade. Quando eu vejo um Spurgeon olhando para dentro da sua espiritualidade e percebendo esses 3 estágios que pode visitar o coração de qualquer crente, eu olho para os discípulos todos, literalmente, eu vou contar baixinho para vocês não espalharem: desviados. Na última hora de Jesus aqui, gente, se Jesus contratasse uma empresa para fazer uma auditoria no seu corpo apostolar, no último momento, eu fico imaginando o laudo que aquela empresa de auditoria ia entregar a Jesus. O caso é extremamente preocupante, mas Jesus, o líder dos líderes, ele não se desesperou. Eu fico pensando que Jesus viu tudo isso, e em nenhum momento ele desistiu de nenhum deles. Talvez você diga: ele desistiu de Judas. Não, Judas foi quem desistiu de Jesus. Foi ele que se afastou de Jesus Cristo e se suicidou. O pecado de Judas não foi mais grave do que o pecado de Pedro, não. Não teve jeito para Pedro? Se ele se arrependesse, teria também para ele. A Bíblia diz que quando o galo canta, que Pedro nega 3 vezes, ele sai à parte e chora amargamente a sua falta de gerenciamento espiritual. Ele percebeu-se. Dizem que a maior queda que o ser humano pode experimentar na vida, o maior tombo, é quando ele cai em si. Quando ele olha para dentro de si, ele percebe-se imperfeito, pequeno, pecador. E literalmente foi o que Pedro sentiu. Irmãos, por não saber coordenar aquele momento, por não ter os princípios de liderança eficaz naquele momento, a Bíblia diz que Pedro planejou voltar à vida velha. E eu tenho uma notícia péssima para dar para os irmãos: ele desviou a metade do colégio apostolar, porque ele chamou a metade deles, disse assim a ele: olha, eu pequei 3 vezes, eu neguei Jesus 3 vezes, eu me sinto impróprio para continuar a obra do mestre, e depois ele não está mais aqui, eu vou voltar a pescar, quem quer ir comigo? Irmãos, não foi mais porque o barco era pequeno, não dava mais, mas senão ia os 11. Foi preciso Jesus ir lá buscar Pedro. Mas há uma coisa que acontece 3 vezes, que eu queria compartilhar com os irmãos, para que nós pudéssemos nos encaminhar para a conclusão dessa mensagem. Deus tem uma especialidade: Ele sabe pegar fracassos e tombos monumentais e transformar em grandes cases de sucesso. Ele já fez isso comigo muitas vezes.
Eu já entrei em buracos existenciais na minha vida que eu pensei assim: não, desse eu não saio mais não. Eu estava me lembrando de um agora. Um dia, na empresa que eu trabalho, nós tínhamos todo o dinheiro da empresa num banco. Eu viajei para pregar o Evangelho em Recife, num congresso de mocidade, numa igreja, Assembleia de Deus em Recife. Quando eu vinha voltando, vindo da rádio, aí eu, ligado na rádio de madrugada, eu ouvi a notícia: o Banco Econômico e o Mercantil de Pernambuco foi fechado pelo Banco Central. Irmãos, nesse dia Deus tinha me usado, por misericórdia de Deus, Deus tinha me usado profeticamente de uma forma linda naquela igreja, como não é comum, Eu, quando vi aquela notícia, eu parei o carro, chorei e eu disse: se você avisou profeticamente a vários irmãos nesse culto, de várias maneiras através de mim, por que você não me avisou que esse banco ia fechar? Foi a pior madrugada na minha vida. Eu cheguei em casa cansado, tomei um banho, não avisei nada a André para não assustá-la. De manhã, ela é financeira da empresa, de manhã quando eu acordei, eu disse: André, eu tenho uma notícia péssima para lhe dar. Ela disse: alguém morreu? Eu disse: não, você hoje na empresa, você não tem um centavo para pagar as duplicatas. Nós não vamos conseguir sair desse buraco. E tem mais, eu entendi que era um processo de Deus comigo. Eu não vou aceitar socorro nem ajuda de pai, de mãe, de ninguém não. Eu fui para a empresa trabalhar em estado de desespero no meu coração. Quando deu 8h30, o pior cliente que nós tínhamos naquela época, caloteiro, não pagava nada. Ele chegava para chamar, para fechar pedido, ele dizia assim: eu vou fechar esse negócio com você, mas eu quero plano safra. Sabe o que era o plano safra que ele chamava? Ele comprava agora e pagava na outra safra. Ele ligou para mim e disse: rapaz, eu estou precisando falar com você com urgência, eu vou viajar para a Europa de férias, mas eu quero resolver um negócio com você, venha para cá agora. Eu fui. Quando eu cheguei lá, ele disse assim: ó, eu vou comprar todo o material das 3 usinas e vou lhe pagar tudo à vista. Eu falei assim: como? O material todo do Antisafra? Eu quero que você pegue o meu engenheiro que está aqui, assistente, veja tudo que eu vou precisar da sua linha, eu vou comprar tudo de uma vez e vou pagar à vista. Eu falei: que unção de bondade é essa que baixou sobre você, que você não paga bem? Ele disse assim: eu vi o que aconteceu com o banco que você trabalha, que as duplicatas que eu assino da sua empresa eram todas desse banco. Eu resolvi lhe ajudar. Eu já lhe maltratei demais, chegou a hora de eu estender a minha mão. Eu falei: não aceito isso não. Se eu estou entrando num processo de Deus, você agora quer interromper esse processo, eu quero aprender tudo que Deus quer me ensinar. Ele disse: olha, quem é crente é você, eu não tenho nada a ver com isso. Deus mandou ligar para você, eu estou ligando. E eu quero lhe dizer que a opção de pagamento, quem escolhe é o cliente, não é o fornecedor. Cale a sua boca e aceite a providência de Deus que Ele está usando. Pior, eu tenho consciência, sou o pior cliente que você tem na loja. Aceite que é Deus fazendo isso com você. Eu disse para mim mesmo, me auto-ministrei. Olha o processo de liderança entrando em voga. Aí, fecha a tua boca e deixa de dizer besteira, que é Deus que está trabalhando. Eu olhei para ele e disse assim: meu filho, deixa eu lhe dar um abraço, eu vou dar um cheiro em você. Aí dei um cheiro nele. Ele sorriu e disse: agora vá lá na usina e veja que eu vou precisar para as 3 usinas. Irmãos, eu entrei naquela usina achando que eu ia quebrar a empresa. Quando eu saí, que eu peguei o cheque que ele me deu, aí eu liguei para a André, eu digo: some a primeira duplicata de hoje até a última que tem. Quando ela olhou, que eu olhei para o cheque, era o mesmo valor. Eu falei: não é possível. E Deus nos tirou desse buraco assim. Crises na vida do crente, se ele tiver ligado com os céus, é grande a oportunidade dessas crises produzirem os maiores milagres de Deus na sua existência. Quando Jesus estava na ceia, guarde isso que eu vou dizer para você. Quando Jesus estava na ceia, capítulo 26 do Evangelho de Mateus, Jesus disse assim para os discípulos, no meio de toda aquela conversa, que ele anunciou quem ia ser o traidor, que ele ia para a cruz, que o pão era corpo, que o vinho era sangue. Ele disse: mas depois que eu ressuscitar, ele anunciou que ia ressuscitar, eu vou diante de vocês para Galiléia, e eu quero que vocês estejam lá. Nós teremos um novo encontro naquela hora, naquele dia. Quando a Maria Madalena foi com a outra Maria para o túmulo,
Os discípulos estavam todos desesperados, todos literalmente desviados. O Pedro estava pescando, 2 discípulos no caminho de Emaús, desesperados, voltando para casa, esquecendo de evangelismo, de grande comissão, de anunciar o evangelho a toda criatura. Nada. Aí quando Maria Madalena chegou lá, um anjo desceu. O recado era com tanta pressa, irmãos, que o anjo ele não regulou direito a forma de pousar na terra. É curiosa a forma que a Bíblia descreve a chegada do anjo. A Bíblia diz que quando o anjo pisou, pum, teve um terremoto. Por causa da velocidade que ele desceu na terra. As meninas tomaram um susto. E sabe o que foi que o anjo disse? O anjo não falou nada do que elas queriam ouvir. O anjo disse assim: ide depressa e anunciai aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E mandou lembrar a eles o compromisso que ele tinha feito de ir para a Galiléia. Ele já está os aguardando lá antes deles chegarem. As meninas ficaram assustadas e correram para contar isso aos discípulos. E no caminho, sabe quem apareceu? Quem apareceu? Quem apareceu a elas? Jesus. Dizendo, sabe o que? A mesma coisa. Olha o que diz Mateus 28:10. Ele diz para as meninas: não temais, e de dizer aos meus irmãos que vão para Galiléia e lá me verão, e lá eles me verão. Irmãos, 3 vezes Jesus anunciou o encontro onde ele entregaria a grande comissão. 3 vezes, uma ele próprio anunciou na ceia, outra ele mandou um anjo avisar com pressa, a ponto do anjo produzir um terremoto na terra. Ele próprio encontrou as meninas e pediu a elas para irem com pressa de novo para avisar isso. E os discípulos finalmente, quando recebem aquele recado, correm e vão para aquele monte. Quando chega lá, todos desviados. A grande comissão teve o poder de reunir todos os discípulos num só local, de reorganizar as emoções dos discípulos, de ressignificar seus ministérios e de dar uma motivação para aqueles meninos a estarem se reintegrando ao colégio apostolar. Quando eles chegaram lá, Jesus apareceu a eles e disse aquela frase que nós estamos estudando aqui nessa noite. Que frase, irmãos? Olha, ele disse para eles: vão e façam discípulos em todas as nações. Você usaria 11 homens que na última hora lhe abandonou, Jesus usou. Jesus é expert em repotencializar pessoas que perderam pelo seu testemunho todo o seu potencial de santidade de continuar fazendo a obra de Deus. Não se sinta diminuído pelas coisas que você já fez. Não se sinta incapaz por tantas vezes que você já prometeu a Deus que aquele pecado você não pecaria de novo e você pecou. Não se sinta diminuído, porque muitas vezes a sua fé não é tão excepcional assim. Jesus sabe trabalhar com quem é assim e repotencializa aqueles mais fracos que de alguma forma se distanciaram dele nas horas mais precisas da vida. Tudo que foi necessário para que tudo isso acontecesse foi depois que eles ouviram isso, eles foram para Jerusalém e eles foram repotencializados pela visitação do Espírito Santo. Tudo que nós precisamos na nossa vida para exercermos a liderança que Deus espera de nós e para anunciarmos o Evangelho a toda criatura é sermos cheios do Espírito Santo. Eu quero terminar esse culto fazendo isso, orando para que o Espírito Santo lhe encha. Eu vou chamar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente, porque sem o Espírito Santo e sem a potencialização que só o Espírito Santo lhe dá, você vai continuar roubando pedras do jogo de dominó com o seu neto. Vai. Você vai querer utilizar sob mau efeito as suas orações. Vai sim, com certeza. Você é convocado e convidado a amar, e você vai sentir as imperfeições do ódio quando alguém pecar contra você, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, aqueles mesmos homens que falharam tão grosseiramente com Jesus Cristo, quando eles passaram pelo dia do Pentecostes, irmãos, eles foram outros. O Espírito Santo tem uma capacidade incrível
de transformar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades em instrumento do crescimento do poder de Deus sobre nós. O apóstolo Paulo disse assim: eis que quando eu estou fraco, eu conto para Deus que estou fraco, aí é que eu sou forte. Fique de pé. Nós vamos cantar esse louvor. Enquanto nós estivermos cantando esse louvor, peça ao Espírito Santo para encher o seu coração da presença dele, da sua unção. Não é que você não tenha o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, aceitou Jesus Cristo, tem o Espírito Santo. Mas diga para o Espírito Santo que você quer ele em estado de efervescência dentro do seu coração. Diga a ele: borbulhe no meu coração a temperatura da sua presença, eu quero sentir você me usando. Peça a ele para te dar dons novos, peça a ele para visitar você com a graça perdoadora de Jesus Cristo, com a graça capacitadora de Jesus Cristo. Dê um novo norte à sua vida. Quando eu olho o Pedro, o mesmo que negou 3 vezes, o mesmo que claudicou na fé, o mesmo que chamou todos os discípulos para irem pescar com ele, quando eu vejo ele pregando no dia de Pentecostes, inflamado pelo poder do Espírito Santo, e quando eu vejo que 3.000 homens se converteram com a sua pregação, eu digo no meu próprio coração: uau! Esse é o Deus a quem eu sirvo, que pega o pior de mim e transforma no melhor, que não me abandona nas minhas fragilidades, que não me rejeita nas minhas imperfeições. Olha o que ele fez com a mulher samaritana. A mulher chega diante dele e a mulher tinha no seu currículo 5 relacionamentos extraconjugais. O 6º era um adultério. E eu nem sei o que aconteceu com os 5 maridos. Ela pode ter casado 5 vezes e ter ficado viúva 5 vezes. Lá na usina Triunfo, tinha uma menina que servia cafezinho. O nome dela era Hortelina, e ela sabia que eu era pastor, e eu amo café, os irmãos sabem, né? Aí quando eu chegava na usina Triunfo, meu pai era o gerente da usina Triunfo, eu ia no café da Hortelina. Quando eu chegava lá, ela sempre perguntava: pastor Ari, tem homem bonito na Gênesis? Eu olhava para ela e dizia assim: para trás de mim, Satanás. Casar com o homem da Gênesis? Não, senão tu mata ele. Aquela mulher samaritana era assim, mas um encontro só que Jesus teve com aquela mulher, ela saiu dali e evangelizou toda Samaria, e a Bíblia diz que toda Samaria se converteu a Jesus por causa da palavra daquela mulher. Não importa como você chegou aqui, ou como você está aí na internet nos vendo, o que importa é como você vai sair daqui. Eu vou pedir a você, enquanto a gente vai cantar, peça que o Espírito Santo te visite aí. Ele é o repotencializador de vidas humanas. Você pode ter chegado aqui vaziozinho e vai sair pipocando, igual uma pipoca quando está para explodir dentro de uma panela. Eu creio nisso. Vamos adorar o nosso Deus, que no meio da adoração o Senhor vai nos visitar. Aleluia. Está sempre a me proteger.
Me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, muitas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos. Naquele dia foi com os discípulos, agora é conosco. Nós temos a grande comissão entregue a nós, ela está com a igreja. Se você quer ser profundamente usado por Deus nessa geração, eu queria pedir a você que levantasse assim a sua mão. Eu quero orar para que o Espírito Santo te capacite hoje, te potencialize, para que você seja uma flecha de Deus para essa geração. Não importa quantas vezes você já claudicou na fé, já esfriou seu coração, já se sentiu impróprio, incapaz. Quantas vezes as coisas que aconteceram com a tua vida já tornaram as tuas ações muitas vezes mais difíceis, o caminhar muito mais sôfrego, mas hoje, nessa noite, você foi trazido aqui é esse local, porque o Espírito Santo, ele tem interesse com a tua vida. A mesma coisa que ele fez com Pedro, da mesma forma que ele fez com os outros apóstolos, ele quer fazer isso com você também. E eu quero pedir a Deus que encha você do seu Espírito Santo. Mas antes de orar por você, deixa eu perguntar se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus. Se tiver, levante assim a sua mão. Eu quero conhecê-lo e quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Porque de todas as decisões que a gente tem para tomar na vida, essa é sem dúvida a mais importante e a maior. E aliás, se você quer ser uma bênção para essa geração, se você quer anunciar a paz de Deus a essa geração, você precisa ser cheio da presença de Deus, precisa ter aliança com Ele. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante assim a sua mão. Não? Se você está na internet, você quer aceitar Jesus agora, nesse momento, ao vivo ou em qualquer tempo, você também pode. É simples, você pode aí onde você está, fechar seus olhos e pedir a Jesus para entrar na sua vida e reinar sobre o seu coração. Diga para Ele que quer que Ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida, e aí isso vai ser o seu momento de decisão por Ele. Você pode fazer isso também de casa. Vamos orar? Dê a mão a quem está do seu lado. Você não vai pedir a Deus agora para você ser cheio, você vai pedir pela vida do seu irmão, e o seu irmão pede pela sua, e assim vamos pedir uns pelos outros. Pai querido, nessa hora nós sabemos que nós somos profundamente incapazes de fazer as coisas de uma forma perfeita. Os apóstolos e a forma que eles terminaram o seu ministério quando Jesus estava saindo da terra são um aviso para todos nós. Mas nós queremos, ó Pai, ser cheios do Teu Espírito Santo, transbordantes do Teu Espírito Santo, como os Teus discípulos, os Teus apóstolos foram naqueles dias. E a Bíblia diz que depois de serem cheios do Espírito Santo, eles conseguiram exitosamente espalhar o Teu Evangelho por todos os continentes da terra. Se o Evangelho chegou ao Brasil, se a Igreja Batista Gênesis em Maceió existe, é porque um dia
aqueles homens, eles se desprenderam de todos os seus limites, de todas as suas dificuldades. Eles renunciaram à sua própria existência, às suas próprias vontades, e começaram a espalhar o Evangelho pelos 4 cantos da terra. E um dia ele chegou aqui entre nós, mas agora está conosco a oportunidade de sermos anunciadores da tua paz, de levarmos a saúde que você pode produzir espiritualmente na vida de cada pessoa, a libertação, que todo aquele que é possuído por algum espírito maligno ou por algum desejo impuro, ele precisa. A autoridade me foi dada e você transferiu essa autoridade sobre nós. Por isso, nessa noite, eu quero, ó Pai, exercer dessa autoridade. Eu quero que você dê dessa autoridade sobre a vida de todos os meus irmãos aqui da Batista Gênesis. Sejamos todos aqui, ó Pai, em uníssonos, envolvidos com a grande comissão. Que tenhamos consciência que pregar o Evangelho é a nossa obrigação. Queremos fazer com excelência e para isso te pedimos os dons do Teu Espírito. O Espírito Santo nos capacita. Queremos fazer com excelência. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou pedir para você que olhe para o seu irmão que está do seu lado. Bata assim o pé no chão. Ó, com convicção. Sabe? Com a certeza de que eu estou pisando nessa terra como profeta de Deus. Bate de novo. Como profeta de Deus, eu profetizo sobre a tua vida. Você vai ser um grande conquistador de vidas para o reino de Deus. Que a unção do Espírito Santo de libertar pessoas seja com você, pelo poderoso nome de Jesus. E todos dizem: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e os consolos tão poderosos do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa, no nome de Jesus. Vamos cantar o último louvor, mas antes de sair da igreja, vamos aplaudir esse Deus que é tão maravilhoso. Sai sorrindo, agradecendo a Deus por esse dia. E nós pedimos a Deus que te visite todos os dias dessa semana, no poderoso nome de Jesus. Autor da vida, Criador do mundo, me deste vida.